paz do Senhor, amados, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, você que está em casa também. Vamos levantar, aleluias. Vamos agradecer ao nosso Senhor por mais esse dia que Ele preparou, por mais esse culto abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca na presença dEle nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais essa noite, papai, na tua casa, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão, Senhor. Oh, papai querido, que o Senhor nos use, meu Pai. E que tudo que saia daqui, meu Pai, seja diante de ti, meu Pai. Para ti, Senhor, e nada para homens, meu Pai. Que o Senhor veja se é em nós, meu Pai, verdadeiros adoradores, papai querido. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não é de ti, meu Pai. Perdoe nossos pecados, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem nos tirar, meu Pai, da tua presença, Senhor. Vê se há em nós, meu Pai, algo que não te agradou, Senhor, que o Senhor tira, meu Pai. Liberta, meu Pai, nossa mente, Senhor. Cada pensamento, meu Pai, que não te agrada, Senhor. Nós possamos ser, meu Pai, gratos a ti, Senhor. A todo momento, meu Pai, pela saúde, meu Pai, pelo lar, Senhor. Pela vida, meu Pai, pelo ar que respiramos, Senhor. Muitos não podem, meu Pai, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor fará um grande milagre ainda nessa noite, papai querido. O Senhor visite a cada um, meu Pai, que está no seu lar, meu Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas, meu Pai, na vida de cada um, papai querido. Nós te entregamos, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, só a ti, papai querido. Que nós possamos abrir nossos corações, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha, meu Pai, faça morada, Senhor. Que nós possamos esquecer, meu Pai, de todo o problema, meu Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nós achamos que não pode ser resolvido. Nós cremos, meu Pai, que só o Senhor pode todas as coisas, papai querido. Nós te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluias. Abri a palavra do Senhor em Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Só tu és digno, meu Pai, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, Senhor. Que você possa se prostrar de dentro para fora. Você esqueça os teus problemas, entrega para Ele nesse momento, no nome de Jesus. Vamos glorificar e adorar o nome dEle. Aleluia.
Glória, Senhor. Aleluias. Receba, meu Pai. Aleluia, nessa noite, nossa adoração, papai querido. Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Aleluias, não importa a tempestade, não importa como está o mar, Deus está contigo. Aleluias. Se o mar estiver revolto, se tudo estiver fora do controle, nunca se esqueça, pois Ele está no controle de tudo. Aleluia, santo, santo é teu nome, Senhor.
prepara nesse momento. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Senhor, único e digno, meu Pai, de toda a honra, de toda a glória. Santo é teu nome, Senhor. Obrigada, papai. Aleluias. Agora você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Vem de coração, vem com alegria. Você está preparado nesse momento. Agora é a oportunidade. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluias. Continua glorificando, adorando o nome dele. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aqui nessa noite. Sinta Jesus. Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
teus filhos, meu Pai. Que o Senhor nunca deixe de faltar, meu Pai, na mesa, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada oferta, cada dízimo, meu Pai querido. Que o Senhor continue, meu Pai. Que nós possamos ser fiéis a Ti, meu Pai. Mesmo no pouco, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Nos colocado de pé a cada dia, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, meu Pai, a cada lar, Senhor. Aqueles que necessitam de uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor abra, meu Pai, ainda essa semana, Senhor. Nós possamos ter grandes notícias, meu Pai, no Teu nome, Senhor. No Teu poderoso nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Abençoa a palavra, meu Pai. Abençoa em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Carlos, aleluia. Graças e paz, irmãos. Vamos orar pelas crianças? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós enviamos as nossas crianças, que o Senhor esteja abençoando esse momento em que elas terão um ensinamento, prepara o coração delas para receber a Tua palavra, use a vida daqueles que irão ministrar e cuide de cada detalhe, Pai, para que no futuro eles continuem no seu caminho. É o que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. A palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje está no livro de Neemias. Neemias 1 em diante. Vamos orar primeiro, para que Deus nos abençoe e prepare os nossos corações. Senhor Deus maravilhoso, nós queremos declarar mais uma vez nesta noite que te amamos, que o Senhor é o amado das nossas vidas, que o Senhor é o nosso Deus, aquele em que nós confiamos, aquele que tem cuidado de nós, um Deus justo, fiel, misericordioso, que sempre nos dá uma nova chance, Pai. Pai, nesta noite eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, que o Senhor, melhor do que eu, sabe que as tenho, e pedir que o Senhor esteja usando a minha vida, pois o seu Filho já disse que sem Ele nada nós podemos fazer, Pai. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e não tem nenhum sentido se a palavra não for do Senhor e não cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Por isso eu quero te pedir, não pela minha justiça, pois não a tenho, não pelo meu conhecimento, mas pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha a falar, prepara os nossos corações, usa a minha boca e faça o teu querer, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha livre acesso e possa cumprir tudo conforme o teu querer. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam,
e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. 7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Pode continuar. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. 12, 2:1, né? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está tristes o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida, as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem, até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Só até aí. Deixa eu só colocar vocês antes no contexto, né, do livro de Neemias. Um livro que foi escrito provavelmente por Neemias mesmo, pós o cativeiro babilônico, né? E o que acontece? Qual que era o contexto de Jerusalém? Jerusalém havia sido destruída, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, por um julgamento de Deus, né? Jeremias os havia alertado, mas eles não se converteram dos seus maus caminhos, e eles tinham ficado cativos. Mas, em certo momento, Deus levanta um persa, né? Ciro, que vai lá e conquista a Babilônia, né? E Deus coloca no coração dele que ele encerre o exílio.
E Ciro, inclusive, até envia, né, pessoas para reconstruírem o templo e até dar recursos para que isso aconteça. Então, na verdade, eles estavam num contexto agora onde os persas eram diferentes dos caldeus. Os caldeus haviam levado eles cativos para a Babilônia, praticamente os escravizado, mudaram os seus nomes, fizeram com que eles adorassem outros deuses, mas os persas eram muito mais maleáveis nesse aspecto. Eles não tinham a intenção de escravizar o povo, nem de colonizar aquele povo numa cidade. Eles tinham até uma relativa liberdade cultural e religiosa, desde que pagassem os tributos. Eles eram tributados. Mas não foi muito grande o número de pessoas que retornaram a Jerusalém. No livro de Esdras, a gente vê que primeiro se formou uma primeira comitiva, né, sob o chefiamento de Zorobabel, né? A palavra do Senhor é interessante, que diz assim: todos aqueles que o Espírito de Deus, né, os motivou, que foram para lá, né? Acho que é Esdras 1 fala isso, né? Todos aqueles que o Espírito de Deus despertou, esses foram com Zorobabel. E aí nós vemos que foi muito difícil quando Zorobabel foi. Ele sofreu muita resistência na construção do templo. Apesar de ter um decreto, né, como os samaritanos tentaram de forma, né, maliciosa, vamos dizer assim, nós queremos ajudar vocês, né, se infiltrar, e quando não conseguiram se infiltrar, como eles mentiram, armaram uma situação para dizer que aquele povo ia se rebelar contra o governo persa, e aí eles tiveram que paralisar a obra, como depois Ageu e Zacarias teve que motivar aquele povo para retornar à obra, como Dario teve que dar um novo decreto confirmando o primeiro decreto de Ciro. Quer dizer, tudo com muita resistência. Não havia sido fácil. Esdras vai para lá, termina o templo, faz alguns concertos, eles despedem suas esposas, né, que eram de outros povos, fazem um concerto com Deus. E Esdras havia restaurado o culto a Deus, vamos dizer assim. Mas a cidade continuava com seus muros derrubados e suas portas queimadas. Jerusalém era uma cidade que não tinha, digamos assim, segurança. Ela não tinha um limite. Nós sabemos que essas cidades do passado, muro significava segurança. E muito mais que segurança. Além do fator segurança, ele era um limite. As portas, você dizia quem entrava na sua cidade e quem não entrava. Era um delimitador não só geográfico, mas era um delimitador cultural, étnico, religioso. Uma cidade sem porta e sem muro não era uma cidade que poderia abrigar uma nação. E esse era o contexto. E Neemias faz uma pergunta. Ele pergunta para o seu irmão Anani, né, como que estava o povo que estava lá. E ele responde que eles estavam em pobreza, miséria, desprezo. Jerusalém não era um lugar bom de se viver. As pessoas até poderiam retornar para lá, elas eram livres para isso. Os persas não as proibia de voltar para lá. Os
Só que as pessoas não quiseram voltar para lá, não é porque elas eram proibidas agora. É porque lá não tinha nada de bom, vamos dizer assim. Não havia fartura. Não havia segurança. Havia desprezo. E Neemias, quando ele teve... Eu gosto muito do livro de Neemias. Eu falo que tem tanto ensinamento no livro de Neemias. E eu falo que eu gosto de estudar. Eu estou aqui por acaso, porque eu não gosto disso aqui, irmãos. Mas enfim. Eu falo que tem muito ensino no livro de Neemias. Porque quando ele tomou ciência daquilo, a palavra do Senhor diz que ele chorou, que ele lamentou, ele sentiu aquela dor. E esse é o primeiro ensinamento que eu tenho. Porque é automático. Quando você encontra alguém, nós brasileiros, nós falamos assim: tudo bem? Como estão as coisas? Olá, tudo bem? Nós perguntamos. Mas isso é automático, você não quer nem saber como que a pessoa está, ainda mais se for problema. Se a pessoa falar, você já pensou se a pessoa falar, não está bem, não, chega, eu só perguntei por educação, eu não queria saber. Eu já tenho os meus. Nós somos assim. E eu acho que uma das coisas que mais devem entristecer as pessoas é a nossa indiferença. Jesus, numa parábola, falou um pouco sobre isso, né? A parábola do bom samaritano, né? Que um mestre vai o indagar, né? Que eu faço para ter a vida eterna, né? E ele diz, o que está escrito na lei? Para eu amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus falou, respondeste bem. Faz isso e você vai viver. Mas ele, querendo se justificar, ele perguntou, mas quem é meu próximo? Jesus lhe propôs uma parábola e disse, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E os salteadores, né, pegaram ele, roubaram, espancaram e deixaram ele quase morto. E aí o sacerdote que passava por aquele caminho passou de largo. A minha tradução pelo menos diz isso. Depois veio um levita e passou de largo. Mas depois veio um samaritano que, vendo, se aproximou e, movido de íntima compaixão, a minha palavra fala, a minha Bíblia fala, íntima compaixão, pegou ele, tratou suas feridas com azeite e vinho, o levou para uma hospedaria. No outro dia ele estava indo viajar, ele pagou pelos 2 dias que ele estava lá, 2 dinheiros ou denários, né? E ele falou, eu vou, mas eu vou voltar. Se tiver mais algum custo, na volta eu pagarei. E essa é a primeira pancada que vem para as nossas vidas. No livro de Neemias. Porque apesar da oração que Neemias faz, né, depois, nós pecamos, nós cometemos. Neemias não era nem nascido naquela época. Quando Jeremias estava alertando o povo lá, ele não era nem nascido. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro. Tenho dúvida se ele conhecia Jerusalém. Eu acho que não. Talvez de ouvir falar. Só que Neemias ficou triste. E eu creio na minha cabeça, e pela oração dele,
Não foi só pelo povo que estava lá, que estava desprezado, que estava em miséria. Mas ele tinha consciência que aquele era o povo de Deus. Porque ele fala: Senhor, ainda é o seu povo. O Senhor o disciplinou, eles foram para a Babilônia porque erraram, mas foi o Senhor que os tirou do Egito. Eles ainda são o seu povo. Neemias estava bem em Suzã. Se tem uma pessoa que estava bem em Suzã, é Neemias. Ele estava tranquilo. Ele tinha um bom emprego, tinha um bom cargo. Ele era copeiro do rei. E ser copeiro do rei nesses tempos era um bom emprego, pode ter certeza. Ele comia do que o rei comia, ele bebia do que o rei comia, bebia. Aliás, a função dele era essa, né? Experimentar o vinho do rei para ver se não estava envenenado. Se nós formos para o livro de Gênesis 40, nós vamos ver que copeiros até conversam e aconselham o rei, né? Esse cara estava bem. Ele tinha tudo para passar de largo, de ouvir falar assim: ah, é? Também? Vacilaram, né? Agora, se quiser, ó, tá ruim lá, vem para cá. Parece que vai ter concurso aí para padeiro do rei, copeiro não, deixa eu quieto aqui, mas vai dar, alguma coisa dá para arrumar aqui. Por que eles não vêm para cá? São teimosos, ficaram lá por quê? Foi todo mundo levado cativo, quiseram ficar lá, sabia que a cidade estava destruída, que está tudo destruído lá, vai ficar batendo a cabeça lá para quê? Nós temos várias justificativas quando nos deparamos a problemas. E não sou só eu, você também, irmão. Desculpa, mas você sabe do que eu estou falando. Nós temos várias desculpas para não nos envolvermos. Para fingir que não é com a gente. Na verdade é essa. Eu pelo menos sou assim. Esses dias eu tô me esforçando. Eu tô assim, me esforçando muito. Para tentar me preocupar mais com as pessoas. E esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa, aqui na igreja saindo, ela não está aqui hoje. Sabe o que ela me respondeu? Obrigado por perguntar. Falou, não, melhorou a situação. Obrigado por perguntar. Sabe o que me custou? Nada. Obrigado por perguntar. Eu fiquei com aquilo no coração, vou ser sincero para os irmãos. Às vezes é tão fácil, né? Tomar uma atitude. Aí nós vemos que, vamos prosseguir, né? Neemias, ele se entristeceu, ele chorou. Só que ele não ficou só naquilo, porque aquilo, você ficar sabendo de uma notícia triste e chorar, muda a situação. Se você não tomar uma atitude, não vai mudar a sua situação. Você pode até sofrer com aquilo, se compadecer, sentir aquela dor. Só que isso não é parte da solução. E fala que ele jejuou e orou. O que eu acho engraçado é exatamente isso. Que quando ele jejua e ora, e se você pegar, né, os meses de Quisleu e os meses de Nissan, você vai ver que, eu não sei por quanto tempo ele jejuou e orou. Mas esse espaço de tempo, o tempo que ele chorou para o tempo que ele falou com o rei, foram de 4 meses. 4 meses. Até ele falar com o rei. Até ele pedir a permissão do rei humano para aquilo que eu falo que não era um plano dele.
senão ele teria quebrado a cara. E por isso que muitas vezes nós quebramos a cara. Porque nós somos precipitados e fazemos nossos projetos e não consultamos a Deus. O pastor estava pregando sobre isso esses dias. Enquanto Deus não falar, não faz nada. Espera Ele falar. E oração não é para você convencer a Deus daquilo que você quer fazer. É para você ouvir o que Deus tem para fazer através de você. E o que ele fez foi isso. Ele se colocou na presença de Deus e falou: eu estou aqui. Ele ia precisar abrir mão de muita coisa. O emprego dele, que veja bem, que nem era emprego, né? Porque ele tinha um cargo super importante, era uma honra para ele, porque nem do povo ele era, e ele tinha um cargo importante, só que ele era nomeado. Ele não podia simplesmente chegar para o rei e falar: ó, fui, aqui minha carta de demissão. Não tinha demissão. Ele era da comitiva do rei. Ele era nomeado pelo rei. Ele precisava da autorização do rei. E reis persas, se você for ver, Suzã é a mesma cidade que Esther estava com o rei. Numa geração antes. Ela teve medo, ela é esposa do rei, ela teve medo de falar com o rei, porque se ele não mostrasse o cetro dourado, vocês conhecem a história, ela podia ser morta. Não era fácil você convencer um rei. Ele detinha todo o poder. E ele foi lá e pediu a autorização, pediu carta para que os governadores deixassem ele passar e pediu madeira. Eu tenho certeza que isso não era um projeto dele. Que Deus já tinha falado tudo o que Deus faria, quando faria e como faria. Ele já sabia de tudo como ele ia fazer. Apesar de ele foi com medo. Claro que ele foi com medo. Mas o projeto não era dele. E o segredo do sucesso dele foi esse. Não tem como dar errado. O projeto dele era extremamente difícil. Reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros que estavam derrubados há mais de 100 anos. Eu acho que aproximadamente 140 anos, se eu não estou enganado. Eu não chequei as datas, mas eu acho que é cerca disso. Ele ia chegar lá numa cidade onde o povo era desprezado, humilhado, pobre, e ter que convencer esse povo a reconstruir um muro. Sofrendo, porque ele sabia que ele sofreria. Com as pessoas que se beneficiavam daquela situação, dos seus vizinhos. Ele não podia chegar lá de mão vazia. E se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver que ele chega lá na cidade, depois que o rei, né? O rei autoriza. Por que o rei autorizou? Tem um versículo que diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o inclina conforme quer. Acho que é Provérbios 21, se o Mazon quiser projetar. Acho que é 21, o Mazon. Não existe rei, não existe decreto humano. Existe o rei dos reis, que move o coração dos reis da terra. Ainda que nós não compreendamos, ele entregou os reinos da terra a Ciro, um persa, para libertar o povo do cativeiro. Ele usou um ímpio para libertar o povo dele. Ninguém impede Deus, ele tem a forma dele de agir. E aí Neemias vai. E quando ele vai, ele já provoca fúria. Os governadores daquela região já ficaram furiosos. Sambalate, Tobias, depois mais à frente Gessem. Todos ficaram furiosos. Fizeram de tudo para amedrontar o povo. Fizeram de tudo para interromper aquela obra. Fizeram de tudo para os ameaçá-los.
fizeram de tudo, calúnias para dizer, olha, eles estão reconstruindo o muro, eles vão se rebelar contra o Senhor, rei. Tá vendo aí? Depois que eles construíram o muro, eles vão falar, agora aqui é nós e você não vai mais entrar lá. Você tá vendo que eles estão reedificando lá? Eles vão se rebelar contra o Senhor. Rei, Senhor, o rei Artaxerxes. Que é um título, na verdade, não é um nome. Eles fizeram de tudo. Mas Neemias, desde a hora que ele chega, e é maravilhoso isso, que não era perto, era longe. Era um caminho de 2 a 4 meses. Aí Esdras acho que levou 4 meses, porque ele não tinha essas regalias, vamos dizer assim, né? Ele não pediu nenhuma escolta. Ele chegou lá, ele observou 3 dias. Neemias não era precipitado. Ele observou 3 dias. Quando ele foi falar para o povo, ele não chegou lá e falou, vamos reconstruir o muro. Ele foi falar de tudo o que Deus havia feito. Ele deixou bem claro, eu não estou aqui porque eu quero, eu não vim aqui me mitidar, eu não vim aqui porque eu sou construtor de muro, eu não sou nada disso. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Ele deixou bem claro tudo que Deus havia feito para que ele chegasse até ali. E assim ele convenceu o povo. Lógico que não foi fácil. A gente vê a história da reconstrução do muro que eles tinham, né? Que construir com uma mão e na cinta uma espada. Uns construíam de manhã e ficavam de guarda à noite. Seus oponentes zombando. Nossa, até as raposinhas vão derrubar esse muro de vocês aí. Lógico que não é fácil. Quem falou que seria fazer a obra de Deus? Seria fácil. Tem alguém que fica furioso com isso. Só que cada perseguição que ele sofria, ele orava para Deus. O livro de Neemias, se vocês forem ler depois, você vê que do início ao final tem orações. Sempre ele falava para Deus, ele entregava para Deus. Eu acho que Neemias pensava, o projeto não é meu, eu estou aqui, é seu. Se vira, Deus. Eles estão me perseguindo, ó. É com você. E ele reconstruiu o muro, um muro que ficou derrubado. Não sei a data certa. Me perdoem talvez por isso. Por mais de 100 anos, em 52 dias. E com o muro, você vê que esse muro, eu falo que esse muro tinha um significado muito grande. Porque com o muro, eles começaram a restabelecer várias coisas. Quando ele chega, ele motiva o povo. Você vê que os líderes começam a trabalhar. O capítulo 3 de Neemias fala só sobre isso. Juntava uma turma, ia lá e reconstruía o portão, tal. Juntava outra turma, ia lá e consertava o portão, tal. A liderança dele fez com que todos acreditassem naquele projeto. 52 dias. Não parece uma solução simples para uma coisa que ficou destruída há tanto tempo? Mas alguém precisava fazer aquele projeto. Projeto de Deus. Sem dúvida que era de Deus. Mas precisava de um homem. E um homem extremamente capacitado. Não. A gente vê que na Bíblia, outra coisa que a gente se esconde muito é isso, né? Eu não tenho capacidade. Quando eu tivesse, se eu tivesse, eu ajudava. Deus muitas vezes não usa as pessoas capacitadas. Geralmente não.
O que muda a vida de uma pessoa não é o intelecto, ou a experiência, ou é estar no centro da vontade de Deus. Por isso que aquela mensagem do pastor daquele dia, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem. Porque muitas vezes nós consultamos pouco a Deus. E muitas vezes nós somos homem. Porque os projetos fáceis, a gente fala assim, isso é fácil, eu vou fazer. E muitas vezes nos frustramos por isso. Porque esquecemos de colocar Deus ou ver se é a vontade dele. E os projetos difíceis, ainda que sejam de Deus, nós não encaramos. Por achar que não temos capacidade, por achar que não é com a gente. É mais fácil ficar de longe. É mais fácil arrumar uma desculpa. E quando o projeto é de Deus, ninguém impede. Ele capacita as pessoas. Moisés foi super educado, claro que foi, no palácio, no Egito. Uma pessoa que falar que ele não estudou, lógico que ele estudou. Só que aí ele teve que ir lá para o deserto, né? Ficar 40 anos ouvindo pé, para depois ter um encontro com Deus, para depois cumprir o que ele tinha para cumprir, através de Deus. Vai lá e fala com o faraó. Você já pensou? Se Deus falar isso para mim, eu também não ia. Desculpa. Quem fala que vai? Não, tá bom, deixa comigo, eu vou lá. Não dá. A gente critica, né? Ai, nossa, ele tentou dar uma desculpa. Não, que não sei o quê, eu não sei falar. Não sei. Tá, vai lá você então. Todo mundo gosta de falar de Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você teria coragem de falar assim? Manda eu. Quem que é o gigante? Ele só me aponta qual que é, que eu vou lá e mato ele. Mas Deus usou ele também. Deus usa quem Ele quer. Porque a capacidade não é do homem. O rei, quando viu Davi, falou assim: você não vai. Tem como ser isso? Você tá louco? Você é um menino. Golias é campeão de guerra aí, cara. Já matou um monte, você vai? Não, eu vou. Ele falou, imagina que Saul deve ter pensado aquela hora. Põe a armadura então. Não dou conta de andar com a armadura. Tira a armadura. Davi correndo para Golias. Fala a verdade, irmãos. Muita gente deve ter fechado o olho. Falou assim, nossa, não vou nem querer ver o que vai acontecer. E Davi venceu. E o muro foi reconstruído. O projeto de Deus mais uma vez se cumpriu. E a gente vê que o final do livro de Neemias, isso que eu gosto, porque o livro de Neemias é muito brutal, que começa, apresenta Neemias, né, filho de Acalias, e de repente ele faz uma pergunta e fala só, desprezo, miséria e pobreza. E aí é choro. Mas chega num ponto do livro de Neemias que fica muito interessante, depois do capítulo 8. Que você vê que as pessoas choram e falam, não chora não, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje é dia da gente comemorar. E tudo vai se restabelecendo. Tudo vai se restabelecendo. O povo vai se arrependendo e eles vão restabelecendo o culto todos os dias. Eles vão colocando as coisas no lugar. Aquele muro para eles não significava só um muro.
Era um limite. Agora nós temos uma nação. Agora nós podemos reconstruir o que nós éramos. Agora nós resgatamos, não que eles tivessem perdido esse direito, nosso orgulho de ser o povo de Deus. A nação eleita por Deus. Não por mérito deles, por escolha, simplesmente por escolha de Deus. Neemias investiu tudo. A hora que fala a lista das pessoas que comiam na mesa dele, ele matava por dia um boi. Depois vocês procuram aí no livro. Faz um tempinho que eu não leio o livro de Neemias. Acho que era 6 carnes todos os dias. Ele investia. Um monte de gente comia na mesa dele. Ele tinha que alimentar uma multidão. Mas depois ele fala: Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito? Acho que ele pensa assim: tem visto que eu tenho investido? Eu tô investindo no meu Deus, é naquele que sabe me galardoar. Ele nem faz conta disso. Ele fala assim: esse projeto é de Deus. Que é tremendo como termina. Os levitas vão se arrependendo, ele vai restabelecendo tudo. Como várias vezes já aconteceu. Poderia pegar o livro de Ezequias, o livro de Ezequias, não, o livro de 2 Reis ou de Crônicas, para citar sobre isso, a história do rei Ezequias. Como que Deus coloca tudo no lugar. Com uma simples ação de um homem que se preocupou ao ponto de primeiro perguntar como está o povo, e a partir daquele momento a vida dele mudou. Como será que nós temos, não, vocês não, eu, será que nós temos perdido oportunidades de trabalhar em projetos de Deus? Individualmente ou como igreja, será que nós temos que estar mais atentos? Orar mais, jejuar mais, sentir mais a dor do outro, sonhar mais. Neemias era um sonhador, porque o cara que larga tudo e vai para Jerusalém, desculpa, mas falar agora é fácil, né? Mas era loucura o que ele estava fazendo. Aos olhos do homem é loucura. Mas ele teve vitória. Apesar de todas as perseguições, apesar de tudo, ele teve vitória. Porque aquele projeto era um projeto de Deus. Amém? Essa era a palavra de Deus para essa noite. Que você guarde isso no seu coração. Que nós possamos, né, através não só da história de Neemias, mas através de toda a palavra, saber quem que é nosso Deus. E como Ele faz com os problemas que aparecem, né, que parecia ser um problema grande, e era um problema grande, aos nossos olhos humanos, sem solução, desculpa, mas aos olhos humanos sem solução. E como Ele tem soluções simples, como Ele prepara tudo. Ele prepara a ordem do rei, Ele prepara o decreto, Ele prepara a madeira, Ele prepara o coração do povo para trabalhar, Ele afasta os inimigos, Ele prepara tudo. Porque Ele é especialista nisso. Amém? Deixa eu ver. E Paula, faz uma oração para a gente terminar esse culto de hoje. O pastor Veronese, pastor Marcos e pastor Fernando não estão aí. Para você.
Amém, amados? Você foi abençoado essa noite com os louvores, com a palavra? Então se coloca de pé. Vamos orar em agradecimento por tudo que Deus fez essa noite e também pela vida do Arthur. Arthur é uma criança, filho de um membro aqui da igreja que falou com o Júlio. O Arthur vai passar por uma cirurgia amanhã, é isso, né, Júlio? Então, nós possamos orar pela vida do Arthur. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor, em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai, de poder oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e receber do Senhor, receber do céu a tua palavra, Pai, através da vida do teu servo, do teu vaso, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida do teu filho, que ele continue sendo usado na ministração da tua palavra, no ensinamento, Pai. Abençoa de cada vez mais capacidade, cada vez mais unção para a vida do teu filho. Abençoa a casa dele, o lar dele, ó Pai. Que exista paz na casa dele, Pai, para que ele possa cada vez mais se dedicar o seu tempo, Pai, para a tua palavra, para a tua obra, Pai. Assim como nós cremos que ele já o vem fazendo, Pai. Pai, nós também como igreja te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha enviar os teus anjos, Pai, onde quer que o Arthur esteja, Senhor. Nós não sabemos onde ele está, nós não sabemos aqui qual é o mal que o Arthur tem, mas o Senhor sabe, Pai. E isso importa, o Senhor sabe qual é a necessidade do Arthur, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor envie os teus anjos, Pai, que tenham anjos a partir de agora, Pai, no quarto do Arthur, na sala de cirurgia onde ele vai ser operado amanhã, ó Pai. Nós cremos que o Senhor capacitou os médicos, Pai, mas nós cremos também que o Senhor pode colocar anjos para guiar as mãos dos médicos, ó Pai. Que os teus anjos operem o Arthur, ó Pai, através da tua unção, da tua mão poderosa, de uma unção de cura, uma unção de restauração, Pai. Nós cremos no teu poder, por isso te oramos, já te agradecendo por esse milagre na vida do Arthur, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pai, abençoa o teu povo, despede o teu povo, leva o teu povo em paz, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.